Se você perdeu o seu pai, você precisa assistir esse vídeo até o fim. Eu queria compartilhar hoje uma palavra com vocês, algo que tem falado muito no meu coração, assim como talvez muitos de vocês. Eu também perdi o meu pai, né, biológico. Nós sabemos que Deus é o pai de todos nós, mas perder alguém que nós amamos, que é nossa referência, é algo que dói muito. E eu queria compartilhar uma palavra aqui com vocês nesse momento, nesse vídeo. Eu queria começar, inclusive, com um versículo que ele tem falado muito ao meu coração. E ele diz assim: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esse versículo está em Romanos 8, é o versículo 28. Essa carta de Paulo aos Romanos, ele fala diversas coisas que podem ser divisor de águas na vida de qualquer pessoa. Mas eu queria, nesse vídeo, falar exatamente sobre esse versículo e vou repetir. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. No momento de dificuldade, no momento que nós perdemos alguém que a gente ama, que nós perdemos oportunidades, que a gente se distancia dos nossos sonhos, que a gente se distancia, às vezes, até de nós mesmos. Nesses momentos, a gente começa a ficar reflexivo e se questionar a respeito de diversas coisas. Inclusive, apesar da palavra do Senhor nos dizer que como pode uma mãe se esquecer de um bebê recém-nascido que ainda é amamentado, mas ainda que ela esquecesse, o Senhor Deus jamais nos esqueceria. E muitas vezes, pela nossa limitação humana, por não poder enxergar Deus fisicamente, assim como você me enxerga nesse vídeo, você não consegue acessar agora um canal no YouTube e enxergar Deus, um vídeo de Deus. Assim como você não pode ir ali na padaria e num restaurante ou coisa do tipo, e da mesma forma como você fala com o atendente, você falar com Deus ali pessoalmente. As coisas de Deus, apesar de não serem dentro dos padrões humanos, elas são muito mais profundas. É apenas a nossa limitação humana que não permite com que a gente consiga entender a dimensão daquilo que Deus é. E a gente precisa... Eu estava lendo um livro do Marcos Aurélio, ele é um teólogo, e eu estava um pouco reflexivo e lendo esse livro e achei bem interessante, que ele diz que a gente não pode tentar encaixar Deus naquilo que a gente acredita que Ele é. Nós precisamos colocar Deus sendo aquilo que Ele de fato é. E a gente que precisa se adaptar àquilo que Deus é. E não adaptar a Deus àquilo que nós acreditamos que Ele é. Porque Ele não vai se encaixar dentro da nossa realidade. É a nossa realidade, somos nós que precisamos nos adaptar àquilo que Ele é. Dito isso, a gente não consegue compreender a imensidão do propósito de Deus para as nossas vidas. Mas por mais difícil que seja esse momento, existem coisas na sua vida que você precisava viver. Por você, pelos seus filhos que talvez nem nasceram, pelas suas próximas gerações, pelas pessoas que vão ser tocadas e salvas, curadas pela sua vida. Você precisava passar pelo que você está passando para que você se tornasse mais parecido com Deus, porque basicamente o que Paulo fala aqui é da gente se tornar mais parecido com Jesus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas que acontecem nas nossas vidas, sejam coisas ruins ou coisas boas, todas essas coisas, elas acontecem com o propósito de nos tornar mais parecidos com Jesus, ou seja, fazer com que a gente esteja cada vez mais próximo de viver o nosso propósito do ID, o nosso propósito, aquele que todo mundo aqui, você que está assistindo esse vídeo, você tem um propósito de Deus para sua vida. Você nasceu com uma missão nessa terra e eu tenho certeza que você vai cumprir essa missão. E esse vídeo, porque esse vídeo é para pessoas que perderam o pai.
A gente se sente perdido quando a gente perde um pai. A gente se sente inseguro quando nós perdemos o nosso pai. Nós nos sentimos fragilizados em relação ao que o mundo agora pode fazer com a gente, sendo que a gente já não tem mais aquela pessoa que era a nossa proteção, que era o nosso porto seguro. Quando nós perdemos o nosso pai, não sei qual é a sua relação com seu pai, mas pelo que eu vivi, pelo que eu vejo de outras pessoas, o pai muitas vezes representa esse porto seguro. Pelo menos deveria representar esse porto seguro. Deveria ser essa coisa que simplesmente chega e muda a nossa realidade no sentido de nos abraçar. É por isso que Deus é nosso Pai. É Ele que nos protege de todo mal. E a imagem do Pai é justamente essa, de proteger a família, de proteger o filho. Então, quando nós perdemos o nosso pai, nós nos sentimos assim. E é super normal se sentir assim, porque nós sempre, dentro da gente, nós sempre seremos ainda uma criança. Isso não tem nada de ruim. Em muitos momentos precisaremos ser o adulto, ser o pai, ser a mãe, mas em muitos momentos também a gente precisa ser o filho. Assim como nós somos filhos de um Deus Pai. Então eu creio que essa sua dor, eu não sei qual é o tempo que você viveu e qual foi o momento da sua vida que você perdeu seu pai. Mas eu tenho certeza que independente do tempo, todas essas coisas que aconteceram, inclusive até a sua perda, ela aconteceu porque você precisa viver coisas que você nem faz ideia que você vai viver. E muitas vezes, por mais que doa, essa dor que você está sentindo é o que vai permitir com que você acesse o próximo nível. Que você consiga... Tem coisas que eu só consegui viver, alcançar minha independência, dar início ao meu ministério, fazer diversas coisas na minha vida que antes eu não podia fazer, mas que agora eu faço e consigo fazer porque Deus, através dessa dor, tem me ensinado muito sobre o amor. Hoje eu sou uma pessoa muito mais forte por conta do que eu passei. Tem até aquele ditado popular que aquilo que não mata, engorda, né? Então, essas coisas elas não vieram para nos matar. A perda de um pai, ela não veio para nos destruir. Veio para nos reconstruir. E eu não falo isso como alguém que... Como é que eu posso dizer? Alguém que passou por uma dor e superou e hoje está bem, não. Todos os dias, inclusive hoje à tarde, eu sonhei com meu pai. E muitas vezes Deus me permite sonhar com ele em situações que eu não tô legal. E às vezes eu sonho com ele e é como se Deus estivesse dizendo para mim, olha só, fica tranquilo que eu tô cuidando de tudo, sabe? Deus fala conosco de diversas formas. E Ele me permite sonhar com meu pai, acredito eu, como uma forma de falar comigo de uma maneira mais íntima, porque Ele sabe do respeito e da honra que eu sempre tive pelo meu pai. Então, esse é um vídeo que ele não tem um preparo como uma pregação ou coisa do tipo, mas é um vídeo que sai do meu coração. E eu sei que também vai chegar ao teu coração. Se você conhece alguém que perdeu um pai, compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Eu tenho certeza que tem uma frase que eu gosto muito de um escritor brasileiro chamado Marcos Bulhões, que diz assim: tem que doer como nunca para não doer nunca mais. E isso é muito verdade. Tem que doer como nunca para não doer nunca mais. O que nós vamos aprender através dessa dor, por essa dor, são coisas que de outra forma nós nunca aprenderíamos. E hoje nós temos a capacidade de ajudar outras pessoas que passam por coisas muito parecidas. Quando nós perdemos um pai, nós perdemos o porto seguro, mas a gente aprende a ser o próprio porto seguro. E a gente aprende também a tornar Deus o nosso porto seguro. Nós precisamos ser autossuficientes.
em relação aos seres humanos, mas precisamos ser totalmente dependentes de Deus. E dores como essa nos ensinam isso, que nós não somos nada, que nós não temos nada. A vida leva pessoas que nós amamos, independente das condições sociais, independente da cor, independente da religião, independente de qualquer coisa. Então o que eu quero te falar hoje é que não importa a sua perda, Deus vai consolar o teu coração, Ele vai cuidar de você e vai te fazer enxergar a vida além da tua dor. Quando nós estamos passando por alguma dor de uma perda, nós temos como consequência tentar focar somente naquilo que nós estamos sentindo, porque o ser humano, em sua essência, ele gosta muito de focar naquilo que está sentindo, como se nós fôssemos dependentes das nossas sensações. E é de fato isso muitas vezes. Nós somos prisioneiros daquilo que sentimos. Mas o que Deus quer fazer é nos libertar. Ele deu seu Filho para que nós viéssemos a ser salvos e libertos. E nós fomos salvos. Eu e você hoje somos salvos. Nós somos libertos, nós somos curados. Eu profetizo cura, eu profetizo libertação sobre a sua vida. Eu profetizo que você vai ver os sonhos de Deus para a sua vida. Eu profetizo que você vai viver Jesus a partir de agora, como você nunca viveu na sua vida. E as suas dores vão gerar cura. As suas feridas que um dia te causaram tanta dor vão ser a porta de entrada para a cura de alguém, para a salvação de alguém. As suas feridas se tornarão em poder de cura. Essa sua perda vai fazer com que você ganhe muitas pessoas que estão precisando de amor, de Jesus e de uma palavra que talvez só você seja capaz de levar. Porque você acessa lugares que Deus te colocou estrategicamente, com o intuito de que você seja esse missionário, essa pessoa que vai levar essa mensagem dele para essas vidas. Mais uma vez eu te peço, se você conhece alguém que perdeu seu pai, compartilhe esse vídeo.